Sejam todos bem-vindos ao canal do Sem Perfil, lembrando da limitação de idade aqui do canal, que é de 14 anos de idade mental, portanto, esquerdistas não devem acompanhar o conteúdo, pois nunca atingem tal idade mental. O assunto principal é este daí, né? A negativa dos ministros Barroso e Moraes em comparecerem ao Senado, mais especificamente a uma comissão do Senado, para discutirem o assunto ativismo judicial. Eles deram de ombros, pois obviamente se sentem acima dos demais poderes da República, isto eles dão mostras todos os dias, então eles não iriam dar o ar da graça, né? Para, ora, onde já se viu quererem cobrar alguma coisa dos todos poderosos ditadores do Brasil, né? Então eles não compareceram, não estão nem aí, nem sequer comunicaram o fato de que não iriam, né? Então ficou aquela cena patética de todo mundo, ó, juristas renomados lá presentes, e eles não compareceram. Bom, não é que eles não possam dar o ar da graça lá no Senado. Quando interessa a pauta deles, eles vão até lá, sim. E se reúnem com deputados, senadores, quando interessa a pauta do STF. Por exemplo, eles se reuniram com deputados, senadores, quando foram enterrar a PEC do voto auditável, não? Então, não só os dois, também Dias Toffoli e Gilmar Mendes, se reuniram com deputados e senadores, pois quando interessa a pauta, que é eleger o candidato deles, oficial, né, o ladrão de 9 dedos, eles até podem se dignar a conversar com os pobres mortais do legislativo, né? Inclusive ficou até notória aí a declaração do Barroso quando visitou o Congresso Nacional e falou que eleição não se vence, se toma, né? Pois é, mas quando interessa a pauta de eleger o 9 dedos, o candidato oficial deles, eles até aparecem por lá, né? E a pergunta que não quer calar é: onde está o seu Rodrigo Capacho, né? Afinal de contas, eles só têm essa ousadia porque contam com a proteção de Rodrigo Capacho, porque lá na presidência do Senado nós temos alguém que se comporta como capacho do STF, então protege, né, os juízes. Se nós tivéssemos ali um cara que não fosse capacho, ele poderia exigir a presença, poderia até colocar em análise pedidos de impeachment desses ministros, pois razão não falta. Temos pedidos muito bem embasados, inclusive com assinatura de mais de 3 milhões de pessoas, um deles, né? E aqui na raia miúda, né? Na raia graúda a gente fala do seu Rodrigo Capacho, na raia miúda, onde é que tá Fefi Toroques? Aquele cara que abre uma live de 4 horas para falar bosta. Bom, aliás, bosta é só o que ele fala mesmo, mas ele abre a live de 4 horas para falar bosta quando um militar sobe num caminhão de som para falar merda, e ele vê naquilo um enorme desafio, um enorme perigo para a república, para a democracia, mas ele não vê nada demais nisso. Então abre aí, dá um grito aí com as mulheres aí que participam da sua corja, né? E façam uma live falando sobre essa situação aí de que os ministros do STF se negam a conversar com outros entes federativos, né? Quando não é do interesse. Bom, mas voltando ao seu Rodrigo Capacho, onde ele estava? Ele estava junto com a esquerdalha comemorando, né, a derrubada dos vetos das leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo, e não se iludam com os nomes. Os nomes são de pessoas muito bacanas, que fizeram muito pela cultura do país, mas a lei de incentivo à cultura não é nada disso não, né? A lei de incentivo à cultura é só um jeito de driblar a lei Rouanet, né? De dar tetas, né? Dar dinheiro público da federação, dinheiro público, verba federal, para mamadores da lei Rouanet que perderam a teta, e então eles deram um jeito de dar 7 bilhões. Pois é, lembre-se que o ministro Tarcísio revolucionou a infraestrutura do Brasil com um orçamento de pouco mais do que isso daí, pouquíssima coisa a mais. Mas nós vamos agora tirar dinheiro público de
você, contribuinte, para dar para aqueles artistas que a gente conhece, que a gente sabe muito bem, como a Lucélia Santos, que diz: eu perdi a teta, eu tive que trabalhar. Pois é. Como o Tico Santa Cruz, que fala: infelizmente vivemos num país que a gente tem que trabalhar. Pois é, não vai ter mais, né? Lucélias e Ticos e Danielas vão ficar felizes porque agora, né, derrubaram o veto. E o Pacheco, quer dizer, Capacho, tá feliz junto com toda a esquerdalha, né? E aí vem o antagonista e diz que o Planalto é derrotado. Não, não foi o Planalto, não foi o governo federal que perdeu, não. Quem perdeu foi o Brasil. É dinheiro público suado do contribuinte que está sendo entregue aí para gente que não deveria receber dinheiro público, deveria trabalhar. Pois é, né? Bom, e finalizando, olha, vamos ver mais essa. Depois de roubar um evento cívico em Salvador para dizer que era dele, né? Tirou uma foto ali no local para dizer: tá vendo, esse pessoal tá vindo aqui para me ver. O senhor Luizinho Nove Dedos, junto com o Picolé de Chuchu, vão atrapalhar até velório do cardeal lá em São Paulo. É lógico que os familiares não gostaram. Escutem aí. Fiéis se despedem de Dom Cláudio Umes. A missa principal será logo mais às 10 da manhã, seguida de sepultamento na cripta da Catedral da Sé. Ontem, a presença do ex-presidente Lula no velório deixou a família do religioso incomodada. Acompanhe destaque de Carolina Belim. Dom Cláudio Umes está sendo velado na Catedral da Sé, em São Paulo. Diversas missas estão sendo rezadas e as celebrações seguem hoje, das 6 às 10 da manhã. Ontem à noite, o ex-presidente Lula e Geraldo Alckmin foram se despedir. Eles entraram por trás da igreja e foram diretamente ao espaço reservado para o caixão, separado do público por cordas. Junto com o padre Júlio Lancelotti, os três conversaram e rezaram. Conforme nós apuramos, porém, a presença do petista não agradou parte da família do religioso, que se retirou na hora. Dom Cláudio, quando estava à frente da Diocese de Santo André, foi apoiador do movimento operário do ABC, mas teria rompido com Lula após o episódio do Mensalão. É lógico, né? Como qualquer pessoa de bem, após o episódio do Mensalão e depois do Petrolão, tem que romper com o ladrão de 9 dedos, né? Então esse era o caso. Então o nosso amiguinho aí, o Luizinho 9 Dedos, além de roubar uma manifestação cívica na Bahia para dizer que era dele, ele vai lá e rouba até o público de um velório para dizer que o público é dele também, né? Um tremendo de um safado e só mesmo gente da escória para apoiar esse tipo de pessoa aí, né? Pois é o que a gente tem a dizer. Então escutem aí para finalizar. Para o Instituto de Saúde Mental, a companhia mais certa para seus momentos de maior loucura. Se você é obsessivo-compulsivo, aperte repetidamente o número 1. Se você é codependente, peça alguém que aperte o número 2 por você. Se você tem múltiplas personalidades, aperte 3, 4, 5 e 6. Se você é paranoico, nós sabemos quem você é, o que você faz e o que quer. Espere na linha enquanto rastrearemos sua chamada. Se você sofre de alucinações, aperte o 7 nesse telefone colorido gigante que você e só você vê à sua direita. Se você é esquizofrênico, escute cuidadosamente e uma voz interior lhe indicará o número a pressionar. Se você é depressivo, não importa que número aperte, nada vai lhe tirar de sua lamentável situação. Porém, se você votou no Lula, não tem jeito. Aqui atendemos loucos e não imbecis. Obrigada. Pois é. Então, com esta mensagem muito lúcida, apesar de ser uma piada, a gente encerra por aqui, tá bom? Até a próxima aí, pessoal.